reforma tributária, hoje discutimos na reunião de líderes. O senador Oriovisto acaba de destacar que o que chega como reforma do imposto de renda é um remendo a uma colcha de retalhos. O nosso sistema tributário está muito longe da modernidade. Aliás, o nosso sistema tributário está muito longe dos sistemas adotados nos países mais avançados do mundo. E o Senado vem se debruçando sobre uma proposta de reforma tributária modernizadora, simplificadora e que certamente levaria a economia nacional ao crescimento, uma vez que os setores produtivos da indústria, do comércio, esses setores seriam estimulados com uma redução do impacto tributário sobre o consumo e o aumento do impacto tributário sobre a renda, o que faria com que a roda da economia passasse a girar com mais força e energia, e certamente o governo a médio e longo prazo arrecadaria mais, sem comprometer o desenvolvimento econômico com uma carga tributária complexa e desestimuladora. Evidentemente, há aqueles que imaginam ser responsabilidade do Congresso Nacional a reforma política. É sim responsabilidade do Congresso Nacional, mas certamente nesse sistema presidencialista de muito poder, que confere muito poder ao presidente da República, reformas de profundidade só ocorrem com a liderança do presidente. Por isso, eu sempre disse que gostaria de ver o presidente da República elegendo uma comissão de especialistas para a elaboração de uma proposta de reforma política que pudesse, conquistando o apoio popular, ser submetida ao Congresso Nacional para evitar o corporativismo inevitável. E é por essa razão que a reforma política não se faz, é por essa razão que não se confere à sociedade brasileira um modelo político compatível com as suas aspirações. O que discutimos sempre são remendos à colcha de retalhos. E nós estamos próximos de deliberarmos aqui no Senado, na próxima semana, na Comissão de Constituição e Justiça, e em seguida, aqui no plenário, uma reforma para o processo eleitoral que se avizinha. Não é uma reforma. Pode-se denominar um arremedo de reforma ou um remendo à colcha de retalhos. Nós estamos muito longe de discutirmos uma reforma política modernizadora do nosso sistema. E, evidentemente, as demais reformas também não ocorreram. A indagação que não pode faltar nessa hora: por que o Poder Executivo não encaminha o seu projeto de reforma tributária ao Congresso Nacional? Porque o Poder Executivo coloca dificuldades para a aprovação de uma reforma tributária. Nós sabemos que é difícil a convergência, é difícil o consenso, mas há que se deliberar sobre a mudança do sistema tributário brasileiro, que está ultrapassado e que é um impedimento ao crescimento econômico. É por essa razão que o Brasil não cresce de forma compatível com as suas potencialidades. Nós desperdiçamos oportunidades e continuamos a ver o sofrimento da população, especialmente das camadas mais vulneráveis do nosso povo. O sofrimento de 19 milhões que não podem se alimentar, ou de mais de 100 milhões de brasileiros que se alimentam mal. O sofrimento de 15 milhões de desempregados, segundo as estatísticas oficiais, com as quais não concordo, porque o nosso desemprego é muito superior, é mais de 40 milhões de brasileiros. Se considerarmos o subemprego, a informalidade, chegaremos a 70 milhões de pessoas vivendo de forma insuficiente na informalidade. Por essa razão, não há como se conformar com o aprofundamento desse fosso que existe entre alguns e outros, entre muitos e alguns poucos, com as diferenças sociais, as desigualdades sociais incríveis em razão de negarmos oportunidades à maioria da população brasileira. Nós somos convocados às reformas,
Mas há algo que nos impede. O sistema é presidencialista. Não há como ignorar que, sem a presença forte do presidente da República, articulando o processo de reformas, elas não ocorrerão. Não há como nos iludirmos. Não há como vender ilusões numa hora como essa, anunciando reformas, prometendo reformas que não acontecerão. Nós não podemos desorganizar ainda mais o nosso sistema tributário, que já é desorganizado, que oferece insegurança jurídica, que é complicador e não simplificador, que distribui muito mal os encargos, o ônus dos tributos pagos. Alguns pagam muito, outros pagam pouco e outros nada pagam, porque são obrigados a sonegar para sobreviver, sonegam para sobreviver. Então, nós não podemos desorganizar ainda mais um sistema tributário já desorganizado. Sinceramente, o Brasil continua a ser uma nação à espera de reformas. Continua a ser uma nação de privilégio das autoridades. Porque há aqueles que combatem privilégios durante a campanha eleitoral, mas não abrem mão dos seus próprios privilégios. E fica a impressão para a maioria do povo brasileiro que, ao invés de república, estamos sob a égide do império. Porque a imagem que prevalece é a de que as autoridades assumem o poder para preservar os seus privilégios, ignorando as necessidades maiores da população. Eu creio que os grandes problemas do país devem ser enfrentados. Nós estávamos nos referindo aí a desemprego, a fome, a inflação galopante, os preços sobem. Nós estamos verificando que a cada dia fica mais difícil a sobrevivência das camadas mais vulneráveis do país, e nós vivemos num país fantástico, com belezas naturais que fascinam a humanidade e com potencialidades econômicas que certamente despertam o interesse internacional. No entanto, nós precisamos mudar para que apenas o interesse, que não seja apenas o interesse de longe nas nossas potencialidades, mas que nós possamos atrair, sim, recursos internacionais para o desenvolvimento do nosso país.